mantém vivas as lembranças deste passado, de uma luta que aconteceu há pouco mais de 80 anos. Mas o que foi a Revolução Constitucionalista de 1932? Traz a metralhadora! Oliveira! Munição! Cubra o homem da guarda! Julho de 1932. Dois exércitos entram em combate, brasileiros contra brasileiros. Uma luta cruel com fuzis, baionetas e canhões. Uma guerra que durou quase 3 meses e matou pelo menos 830 homens. Foi um episódio único na história recente do Brasil, com momentos de angústia e de dor, mas também de coragem e idealismo. Pare! Renda-se, Paulista! Paulista não se rende. Largue a arma! Paulista! Munição! Vamos, Oliveira! Munição! Não tem munição! Pedro! Cubra o homem da guarda! 1930, o presidente Washington Luiz é destituído do cargo, colocando assim um ponto final na República Velha e na Constituição de 1891. Mesmo derrotado nas eleições, o candidato gaúcho Getúlio Vargas, apoiado por Minas Gerais, toma o poder. Essa revolução foi alicerçada primeiramente na Revolução de 1930, quando 3 estados, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, destituíram praticamente Júlio Prestes do governo do Brasil, porque o Getúlio Vargas tinha perdido a eleição, né? Então esses 3 estados aí já fizeram um movimento revolucionário destituindo Luiz Carlos Prestes, tanto assim que o Washington Luiz, que era o presidente da época, estava terminando o presidente da época, que dava apoio a Prestes, teve que sair do Brasil, né? E foi então a partir daí que o Getúlio Vargas, então não tínhamos uma lei democrática, que é a Constituição, e houve esse movimento de 1932. Os paulistas, que na época colhiam bons frutos com as lavouras do café e vivenciavam o aquecimento no processo de industrialização, perderam espaço político. O Estado viu-se controlado pela ditadura de Vargas. A reação a este cenário foi imediata. Eleições diretas quando? Todo mundo! Quero 1, 2, 3, 4, 5 mil! Queremos eleger o presidente do Brasil! Nós temos um movimento importante, principalmente em São Paulo, principalmente na Praça da República, onde constantemente se vê, né, a sigla MMDC, que era Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, que eram estudantes e que na Praça da República fizeram um grande movimento. E vieram as tropas, né, do Getúlio Vargas e os assassinaram ali naquele... Foi que ele criou um ambiente desagregador para o país. Então você pode ver que muitos anos atrás, paulistas e mineiros eram sempre rivais em todas as situações. A notícia da deflagração da Revolução chegou em Mococa. A cidade foi envolvida e visou a participação no conflito. 253 voluntários mocoquenses se alistaram e foram para a luta. Todo paulista sabe ser pobre como um xó, para com essa pobreza alcançar a riqueza maior.
a riqueza melhor, a riqueza gloriosa, a riqueza suprema, a única riqueza que São Paulo quer, a vitória, a vitória, a vitória. As terras da nossa região também foram palco da batalha. Uma tropa de soldados iniciaram um combate na fronteira do estado. E este foi o cenário da guerra. Foi aqui em Canoas, divisa entre os dois estados, onde o combate aconteceu. A tropa paulista ficou deste lado da ponte, a mineira do outro. Só que a tropa paulista não conseguiu conter as forças mineiras, que acabaram atravessando o outro lado e assim invadindo o território paulista. Depois, chegaram em Mococa. A força paulista ela não tinha condições de enfrentar o governo federal. Então, muitos, até os alfaiates aqui em Mococa, eram convidados a participar do movimento em construir uniforme para os soldados paulistas. Não tinha nem uniforme. Porque na casa do meu avô, né, depois daquele, tinha soldados escondidos no porão. Né? Daí sabe que era uma revolução que não tinha um aparato bélico de respeito. Né? Então, mas foi um movimento sim. E eles entraram aqui com um lenço vermelho no pescoço. Então criou uma rivalidade. Os mineiros se alojaram pela cidade, invadiram um conhecido panelão, destruíram tudo o que puderam. Danificaram ao máximo o barão da residência da família Ferraz e outras instalações pelo município. 3 mocoquenses perderam a vida pelo ideal paulista: Benedito Ribeiro, Roque Peso e Domingos Giglio. Não há fotografia deles. Francisco Giglio tem 59 anos, é o primo de 2º grau de Domingos. Foi a única família que se manteve na cidade. O empresário se recorda das histórias contadas pela família sobre o primo, que se lançou em um caminho sem volta. Ele contava que ele era uma pessoa assim, dinâmica, né? Bonito, né? Na época, moço, né? Atraente, gostava de viver no meio das moças que trabalhavam como chofer de motorista, né? Atraente, gostava de se vestir bem, andava de terno o dia inteiro, de linho, né? E na época o pai dele também não achava muito bom isso, que o pai dele tinha uma fábrica de ladrilho, né, hidráulico, e ele queria que o pai dele, que o filho trabalhasse com ele na fábrica, né? Então tinha um pouco de desavença. Gostava de andar muito assim, noturno, né, em festa, era motorista da alta sociedade, né? Então não gostava muito que ele fosse motorista. Ele teve uma desavença com o pai dele, né? E ele pegou, no outro dia fez uma mala, né? E foi para a Revolução. Que se não fosse motorista, então seria um revolucionário. Foi uma pessoa que não foi treinada para a guerra, né? Para servir o fronte, né? Na época. Porque o pessoal tinha que ter uma noção. E a maioria dos revolucionários pegava o fuzil e eles mandavam para a linha de fronte, né, para morrer. No cemitério municipal, a sepultura dos 3 heróis de Mococa. Na edição Arte e Cultura do jornal A Mococa, as recordações do momento, onde uma multidão chorava pelas mortes. Na Praça 9 de Julho, uma grande homenagem. Um monumento construído em 9 de julho de 1957. Uma espécie de cápsula do tempo. Dentro tem informações, fotos, para que toda essa história seja guardada para as futuras gerações. Tem fatos históricos assim importantes da nossa história que só nós aqui, nosso movimento, a nos acolher. É um sentimento que a gente tinha que ter como um sentimento patriótico até. O dever de enaltecer o desempenho daqueles que muito fizeram pela democracia do nosso país. As forças federais eram superiores. Sem apoio, São Paulo foi cercado por tropas legalistas. Foi então que, após negociações, os paulistas anunciaram a rendição, em outubro de 1932. A percussão popular é grande.
O sentimento de patriotismo que brotou nos corações paulistas tornou mais forte o ideal de liberdade e a disposição de se lutar por ele. Temos o nosso fruto, né? Estamos vivendo num regime democrático que é o melhor que existe, apesar de muitos não terem uma atuação honesta com a nossa pátria. Seria um regime democrático. Você sabe que a Constituição é a lei magna da nossa sociedade. E o Getúlio, praticamente, a gente usa um termo assim, até pejorativo, que ele rasgou a Constituição que já existia quando, a partir de 1932, nós não tínhamos mais. Então, quer dizer que acabou o poder federativo, municipal, judiciário e impôs uma ditadura. Então ele nomeava, a senhora vai ser prefeita lá em Mococa. Não tinha Câmara de Vereadores, não tinha nada. Que São Paulo quer a vitória, a vitória, a vitória.